E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Nessa noite chuvosa, né? No dia 2 de novembro, muito frio aqui em Minas Gerais. Vamos começar mais uma super live hoje com o grande comendador Gladstone Lopes, que vai nos falar mais um pouquinho do ocorrido na Inconfidência Mineira. Ele que é um dos grandes especialistas, né? Hoje sobre a Inconfidência Mineira. É um assunto muito importante, né, para o país e que vai se transformar também agora num filme aí, dirigido pelo Werner Schunerman, com roteiro também do Dostoiévski, grandes nomes aí da do nosso cinema, da nossa arte. Obrigado a todos vocês que sempre estão participando aqui com o Giovanni Pires Oficial, pelo programa aqui do Instagram. E obrigado mesmo. Compartilhem com os amigos, chamem todos aqui para que possam ter aqui uma verdadeira aula de história hoje com o comendador Gladstone Lopes, ele que é do Priorado dos Inconfidentes, né? Então, tenho certeza que vocês vão amar essa live, tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa live. Eu queria mandar aquele abraço para todos aqueles que acompanham o Giovanni Pires Oficial aqui no Instagram. É um prazer enorme sempre estar com todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Então, do meu lado direito tem um aviãozinho aí. Desculpa. Pega esse aviãozinho, começa a marcar os amigos, começa a mandar para os amigos e falar que hoje tem uma live muito legal com mais um assunto da Inconfidência Mineira, coisas que nunca foram reveladas, coisas que não estão nos livros de história e que vocês vão saber. Grande Ariel Gomes está conosco, Bruno Eduarda, Priorado dos Inconfidentes também já está conosco. Mas antes de eu chamar o Priorado dos Inconfidentes, chamem os amigos para a nossa live, porque é uma live hoje muito informativa. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. O meu amigo Cordeirinho, grande abraço, saudade, Cordeiro, um dos grandes profissionais que eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar na vida, um cara decente, um cara muito profissional, muito bacana. Então, hoje mais uma série, né, do filme da Inconfidência Mineira. Todos sabem que hoje eu sou diretor executivo, diretor-geral da CGB Produções Artísticas, que vai hoje é responsável pela produção do filme de Tiradentes, que vai ser gravado aqui nas Minas Gerais. É um filme de minha autoria, junto com Werner Schunerman, Dostoiévski e grande elenco. Então, nós temos que redescobrir a nossa história, saber das verdades, e é muito bom ter todos vocês conosco. O grande Raquel está conosco, Vanir, Rosemir, obrigado a todos vocês. Eu já vou chamar esse que é um mestre no saber. Não tem que ficar ligando e desligando o microfone, mas se der a gente faz isso também, não tem problema não. Já aceitei o convite aqui do comendador Gladstone, ele que vai falar tudo pra gente da Inconfidência. Ele já está entrando aí conosco. Boa noite! Boa noite, como vão? Tudo bem? Tá Tudo bem? A câmera? Como é que tá? Tá um pouco baixo o microfone. Deixa eu dar uma organizada aqui. Tá melhor? Oi? Melhorou? Tá melhor? Tá um pouco baixo. Você tá usando o microfone? Não tô usando fone não. Tô direto no aparelho. Bom, Melhorou? tá um pouco baixo. Tá baixo? Tá um pouco baixo. Tá um pouco baixo? Tá. Vou trocar de aparelho então. Peraí que eu vou trocar o aparelho. Vou pegar o outro. Beleza, enquanto isso eu vou chamando o pessoal aqui. Tá ok. E você manda um convite para mim. Mando sim. Tá bom? Então, pessoal, o Gladstone está entrando conosco aí, né? Ele que é do Priorado dos Inconfidentes, nós que vamos estar aí. Deguima, André, grande André, obrigado pela presença conosco. Professor Marcelo Narciso, Vanir Rocha, obrigado a todos vocês. Raquel Capúcio, Rosemir, Cerâmica Saramém, que tive o prazer de fazer uma entrevista. Ariel Gomes também, grande marido da Lucilene Manhães, grande apresentador, grande entrevistador. A Inconfidência Mineira, ela tem muitas coisas que aconteceram que não foram ditas, né, nos livros de história, que nós não conhecemos verdadeiramente. E é muito importante, né, que nós possamos conhecer um pouco mais da nossa história, das nossas raízes,
E com esse intuito, eu desenvolvi um enredo, né, do filme Tiradentes, que vai ser gravado aqui em Minas Gerais, que hoje tem um apoio da CSN, né, e com a Prefeitura de Congonhas e grandes outras empresas também querendo participar desse grande projeto, desse momento que eu tenho certeza que vai ser um momento marcante para o nosso cinema nacional. Esse filme que vai estar participando, né, certamente de todos os festivais nacionais e internacionais. Mas antes que tudo isso aconteça, nós queremos ter a responsabilidade de mostrar e levar a todos vocês o porquê da Inconfidência Mineira, pegando principalmente os principais tópicos, os principais assuntos relacionados à Inconfidência Mineira. Existe muito o disse e me disse, coisas que não estão no livro de história, coisas que são lendas, e nós temos tentado desmistificar isso aqui. Mindcast Oficial, boa noite, meu querido, seja bem-vindo ao Giovanni Alex Carvalho, ao Giovanni Pires Oficial. Então, com isso, convidei, né, o Werner Schoenermann, que convidou o Thiago Lacerda e que convidou outros tantos para fazer desse projeto, que vai vir com um grande elenco agora, vai ser gravado aqui. E hoje o maior pesquisador do Brasil relacionado a assuntos referentes à Inconfidência Mineira, o comendador Gladstone Lopes, citado do desenvolvimento. Melhorou, mas deu eco. Já deu eco, né? Não tem problema, você desliga seu microfone e enquanto se apresentar, eu desligo o meu. Tudo certo. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Comece a compartilhar. Vamos agora iniciar a nossa live sem problema. Descobri que o problema é no telefone do comendador, mas tudo certo. Gladstone Lopes Silva, o comendador Gladstone Lopes, priorado dos Inconfidentes, pesquisador oficial do filme Tiradentes, ele que nos tem também, né, munido de informações sobre a Inconfidência Mineira. Hoje ele, que é um dos maiores especialistas na Inconfidência Mineira, vai responder mais algumas perguntas aqui relacionadas ao tema Inconfidência Mineira, Conjuração Mineira, chame do jeito que você quiser. Vou desligar meu telefone. Seja bem-vindo, meu querido, faça a sua apresentação e já começam a fazer as perguntas para você. Boa noite a todos. Agradeço novamente a oportunidade aí ao amigo Giovanni. Gostaria de frisar só essa questão da conjuração e da inconfidência. Vamos lá, só para ficar assim, já dar aquele start legal. Inconfidência mineira é uma infidelidade ou uma falta de lealdade, uma deslealdade. A conjuração é uma conspiração. Então, por isso que a gente gosta de usar esse termo conjuração mineira, porque não foi uma deslealdade com a coroa, foi sim uma vontade, uma conspiração contra a coroa portuguesa, para que então o povo se visse livre dessa situação, né, da situação que acontecia à época. Quero agradecer a oportunidade, agradecer aos meus irmãos apriorados e inconfidentes que estão aí começando a entrar na live, e se a Santíssima Trindade assim permitir, com os parcos conhecimentos que eu tenho, quero tentar responder as suas perguntas aí, quem sabe assim, plantar a semente do Tiradentes, da Conjuração Mineira, da Inconfidência Mineira, para os nossos irmãos mineiros ou não. Então, vamos lá. O comendador Gladstone Lopes, qual foi o real motivo da Inconfidência Mineira? Vamos lá. A Conjuração Mineira, ela teve diversos fatores, né? Alguns participantes da Conjuração Mineira tinham problemas particulares, tinham as suas particularidades. Por exemplo, o traidor Silvério dos Reis, o interesse dele era fiscal, porque como ele foi contratador durante um tempo, ele devia muito à coroa portuguesa. O contratador Macedo, um dos homens mais ricos e poderosos de Minas Gerais, o seu problema era financeiro também, porque se a coroa cobrasse, e foi para isso que o Visconde de Barbacena já veio com as ordens de Lisboa, cobrar, todos iriam à falência. Mas outros acreditavam nessa questão da pátria, do Brasil, do povo livre, do povo ter recursos, porque em Minas Gerais, na época, tudo era difícil. O ouro, entre aspas, era fácil no começo, depois começou a decadência do ouro,
que a coroa portuguesa não acreditava, mas realmente a gente vê nos números, nas tabelas, que o ouro começou a decair. Mas a coroa portuguesa continuava a se impor, continuava querendo um imposto. E isso gerou um desconforto muito grande para a população mineira, porque era o terror, porque a coroa portuguesa ela não queria saber de qual forma, de qualquer forma, ela queria o que fosse, o que devido deveria ser pago. Visconde de Barbacena veio com essas orientações já de realizar a cobrança. Então, os conjurados mineiros, foi o povo de Minas todo, né? Como eu tinha te dito em nossas conversas, um dos juízes da devassa, ele disse que se fosse para prender, deveria prender o povo de Minas, porque todos sabiam da conjuração e todos, então, participavam, conforme a lei da época, participavam da conjura. Então, os motivos foram dos mais diversos. Dentro a falta de recursos, né? O povo era pobre e o pouco que tinha era lhe tirado com impostos. A coroa ela era muito incisiva com a sua tropa em cima do povo. Então, as liberdades, a pessoa não tinha uma liberdade. Por exemplo, se você, Giovanni, fosse para o Rio de Janeiro, você tinha que ter uma autorização especial para poder ir para o Rio de Janeiro. E a sua ida até o Rio de Janeiro ia te custar um valor, porque cada parada que você passasse, você tinha que pagar a taxa. Como se fosse um pedágio hoje em dia, vamos dizer assim, como hoje nós transitamos pelo pedágio, antigamente era pelas estradas, só que eram a cavalo. Então tinha tudo isso. Por exemplo, outra coisa que o povo de Minas sofria bastante, uma enxada custava R$ 1 no Rio. Aqui era quase R$ 50. O preço vinha muito grande, por quê? Porque tinha que cobrar as taxas, tinha os contratos, tinha uma série de impostos. Então, o povo não conseguia trabalhar, não conseguia se sustentar, e, consequentemente, a coroa ainda queria que eles pagassem o que era devido a ela. Então, a revolta, a conjuração mineira, ela se deu tal qual foi em 1720, com Filipe dos Reis. Não, Filipe dos Santos. Né? Na época, o que foi? Na época de 1720, houve a revolta de Vila Rica, porque foram feitas as casas de fundição. Em Minas Gerais, o governo ele criou uma forma de cobrar do povo, querendo ou não, vamos supor, eu quero 100 arrobas de ouro por ano. Não vou fazer postas. Vocês vão me pagar 100 arrobas por ano. Se tiver ou se não tiver. Se não tiver, eu vou cobrar. Então, a derrama foi uma forma que o povo, né, inclusive os conjurados se aproveitaram dessa situação da derrama. As condições que o povo tinha, não se tinha escola aqui, não se tinha hospitais, não se tinha nada. Então, o povo de Minas estava começando a se sublevar por essas situações, porque não tinha condições. Então, esse estupim, essa pólvora queimando, era para chegar no estupim da Inconfidência Mineira, da Conjuração Mineira, né? Então, foram uma série. As séries de liberdade. Então, foi um conjunto de situações que formaram, então, essa questão da Conjuração Mineira. Pessoas das mais variadas classes se uniram para, então, fazer esse movimento que foi o terror de Portugal, aí nos anos de 1788, 1789. Obrigado a todos vocês que estão participando na live conosco. Hoje também o grande ator Alex Eiro, grande companheiro, que provavelmente estará conosco também no elenco do filme. Minemos, né, Alex? Ele que é um dos grandes nomes aí da teledramaturgia do Brasil. Obrigado pela participação. Obrigado a todos vocês que estão participando conosco aí. A Creus e a Rede Relâmpago, o grande apresentador da Rede Relâmpago também está conosco, essa grande rede de entrevistas. A Elizabeth Félix conosco também. Obrigado a todos vocês, tá? Hoje, quais que eram, né, os inconfidentes mais ativos? A gente sabe, né, que Minas Gerais inteiro era participante da Conjuração Mineira, da Inconfidência, mas tinha ali os cabeças, né, as pessoas mais ativas, talvez alguns que o livro de histórias não tenham retratados. E qual que é o papel de cada um dentro da Inconfidência Mineira? Vamos lá. O que acontece? Os conjurados mineiros, eles foram vários, né? A Conjuração Mineira, ela se dividiu em células, né? A gente pode exemplificar como células. Por exemplo, tinha a célula do Rio das Mortes,
tinha a célula do Cerro Frio, tinha a célula de Vila Rica, né, que eram as três principais células, mas tinha as células do Rio de Janeiro também. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns nomes aqui, até escrevi para alguns nomes para explicar. Por exemplo, o que as pessoas não falam. Por exemplo, a gente sabe que Tomás Antônio Gonzaga, ele era da célula de Vila Rica, correto? Ele era um desembargador, e a ele estava encarregado, junto com Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto também ajudava, e o Padre Toledo também, a escrever a nova Constituição, que regiria o movimento da Inconfidência Mineira, né? Vamos colocar Inconfidência Mineira, porque o pessoal usa muito, então vamos lá. Tomás Antônio Gonzaga não era um homem de campo, mas era um homem das letras. Por as conhecer, né, ele então ficava nesse termo das letras, né, de escrever as leis, de auxiliar, e era um nome muito respeitado. O nome de Tomás Antônio Gonzaga, quando foi falado, certa vez, o nome de Tomás Antônio Gonzaga, quando o Tiradentes falava os grandes de Vila Rica estão comigo, as pessoas associavam. Cláudio Manuel já associava automaticamente Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, ao contratador Macedo, porque eram os grandes da cidade, né? Tomás Antônio Gonzaga era ouvidor dos defuntos e ausentes. Ele reportava diretamente à rainha. Ele não tinha que se reportar ao governador Cunha de Menezes. Ele se reportava diretamente à rainha. Tanto que as denúncias que foram feitas, por exemplo, do Cunha de Menezes contra ele e ele contra Cunha de Menezes foram enviadas direto a Lisboa. Porque eles não tinham uma hierarquia, vamos dizer, entre os dois. Então, Tomás Antônio Gonzaga era responsável por essa questão jurídica, vamos dizer assim. Poucas pessoas falam do alferes auxiliar de cavalaria, Vitoriano Veloso. Ele era um alferes de cavalaria não remunerada, porque antigamente existia a tropa paga, que eram os profissionais, e a tropa não remunerada, né, que era uma espécie de milícia de apoio, né, à tropa paga. Então, o alferes Vitoriano Veloso, por exemplo, ele era um mensageiro da Inconfidência Mineira. Ele levava as mensagens dos conjurados, né? Ele levava as mensagens dos conjurados para todos os cantos. Coube a Vitoriano Veloso informar, inclusive, que o Alferes Xavier tinha sido preso no Rio de Janeiro. Então, esse homem percorreu distâncias enormes para avisar os conjurados. Inclusive, aí no sítio da Varginha, em Conselheiro Lafayette, foi um dos pontos que ele teve que recuar, porque a tropa já estava cercando a Estrada Real, porque eles já sabiam que o sítio da Varginha, eles estavam indo, inclusive, prender o dono do sítio da Varginha, porque eles já sabiam que ali era um local perigoso e um local de conjura. Ali ele teve que dar meia volta, mas acabou que ele foi preso do mesmo jeito. Mas Vitoriano Veloso é uma pessoa que não é falada. E ele era um pardo, ele era uma pessoa parda. Ele era um alferes pardo. Então, o Padre Toledo, ele era um dos líderes da comarca do Rio das Mortes. Rio das Mortes, a gente entende ali o Rio das Mortes como São João del Rei, hoje em dia. São João del Rei, Tiradentes, aquela região. Então, o Padre Toledo, ele era um dos líderes daquela região. A função dele era arregimentar pessoas para participarem da conjura. Cláudio Manuel da Costa, como eu tinha dito, ele apoiava Tomás Antônio Gonzaga nessa questão da legislação. E ele era, então, do núcleo de Vila Rica. Outra pessoa que a gente falou na live anterior, Hipólita Jacinto. Na realidade, Hipólita Jacinto Teixeira de Melo. Ela era fazendeira, esposa do tenente-coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, e junto com o seu esposo, ela era uma das chefes ali na mesma região do Rio das Mortes. Por que no Rio das Mortes a gente fala muito dessa questão? Ali, as pessoas, a distância a ser percorrida, hoje para a gente é até certamente curta, por causa dos veículos, mas a época a cavalo era muito distante. Então, apesar de estar... E eles eram muito vigiados, as pessoas eram muito vigiadas. Não só pelos dragões, mas também pelo seu próprio companheiro. Porque você não sabia se a pessoa ia correr e contar para alguém. Então, a conjuração, o Alferes Xavier e os demais conjurados, o Alferes Xavier não tinha cautela, ele falava abertamente. Ele era peito aberto mesmo, porque ele fazia... a questão do Alferes Xavier era mais por amor, né, por amor à causa. E os demais faziam aquele entrevero, né, aquela questão de por debaixo dos panos, vamos procurar, vamos conversar, e eram nomes de peso. Então, entendia-se que a conjuração não era um movimento de poetas, como alguns tentam dizer. Era um movimento de poetas. Não, não era.
Outra pessoa, o próprio Francisco Antônio de Oliveira Lopes, Domingos de Abreu Vieira, que era um contratador e inclusive era padrinho da filha de Tiradentes, Domingos Vidal de Barbosa Lage, que era um médico, que era do núcleo de Vila Rica, Domingos de Abreu Vieira também era do núcleo de Vila Rica, Francisco de Paula Freire de Andrade, dispensa apresentações, que era o comandante do Regimento Regular de Cavalaria de Minas Gerais, ou seja, ele era o comandante dos Dragões de Minas, tenente-coronel, né, tenente-coronel de carreira. Ele era comandante do Alferes Xavier e ele era responsável, junto com o Alferes, de então fazer toda essa questão de trazer a tropa para o movimento, o que já tinha sido conseguido pela própria simpatia do Alferes Xavier. A gente não pode falar que é 100% da tropa, mas grande parte da tropa sabia do movimento e não falava nada com o governador. Então, entende-se que por não saber e não denunciar, eles eram a favor. Só se esperava a oportunidade para então agir. A Conjuração Mineira ela foi bem dessa parte, né? Ela foi... muitas pessoas esperaram acontecer a conjura para então tomar partido. Como, infelizmente, ela foi denunciada, as pessoas se recuaram. Mas, por exemplo, também, Inácio Alvarenga Peixoto e sua esposa, Bárbara Eleodora, eles eram líderes ali no núcleo do Rio das Mortes também. João da Costa Rodrigues, dono do sítio da Varginha, olha para você ver, aí já não tem o núcleo nem de Vila Rica, nem Rio das Mortes, nem Cerro Frio. Era espalhado, eram células espalhadas. Ele era o dono do sítio da Varginha e ele foi preso. Sítio da Varginha, Conselheiro Lafayette, antiga Queluz. O João Rodrigues de Macedo, como eu tinha dito, o contratador Macedo, um dos homens mais poderosos de Minas Gerais, responsável por o dono da Casa dos Contos, em Ouro Preto, né? Atual Ouro Preto. José da Silva e Oliveira Sim. José da Silva e Oliveira Rolim, o Padre Rolim. Padre Rolim era Amásio, esposo da filha de Chica da Silva. Ele era responsável pelo Cerro Frio, que a gente chama ali de Diamantina, aquela região toda. O pai dele foi um contratador dos diamantes, né? Então, assim, o Padre Rolim. Agora, o nome interessante que as pessoas não têm conhecimento, que não falam, como Vitoriano Veloso, né? Alexandre Pardo. Alexandre Pardo, ele foi testemunha ocular do que aconteceu com Tiradentes em Minas Novas, né? Quando ele foi preso e perdeu toda a sua carga, quando ele foi preso em Minas Novas, Alexandre Pardo foi testemunha ocular do ocorrido. E Alexandre o Pardo, então escravo do Padre Rolim, escrevia as cartas para os demais conjurados mineiros. Ele era responsável por essa parte. Enquanto o padre falava, Alexandre o Pardo escrevia. Era um escravo. Então, a gente vê aí que o movimento da Conjuração Mineira não tinha essa diferença. Eles buscavam um ideal, não importava quem fosse. Se você topa, se você é da nossa turma, vamos dizer, se você quer a liberdade, seja bem-vindo, né? José Rezende de Costa, pai e filho, os dois eram homônimos, né? O pai e o filho, eles eram do núcleo do Rio das Mortes. Tanto hoje que a gente tem uma cidade que chama Rezende Costa, que é a cidade dos dois. E Rezende Costa, quando voltou, apoiou o movimento da independência do Brasil, inclusive foi um dos principais aí dessa questão. João Dias da Mota, também aí de Conselheiro Lafayette, o dono do sítio da Estalagem das Bananeiras. Não sei se você já ouviu falar da Estalagem das Bananeiras. A Estalagem das Bananeiras era uma outra parada que o Tiradentes fazia muito aí em Conselheiro Lafayette, ou seja, dois locais de conjura em Lafayette que o Alferes Xavier frequentava. E ali ele falava abertamente sobre a Conjuração Mineira. Manuel Rodrigues da Costa, Padre Manuel Rodrigues da Costa, nascido em Carijós, Queluz, né? Ele era integrante do movimento na questão do Rio das Mortes, né? E muitos outros conjurados também participaram, né? A gente pode falar de nomes conhecidos, mas esses são que poucas pessoas conhecem, vamos dizer assim, são poucos falados. Por exemplo, um padre de Conselheiro Lafayette, atual Conselheiro Lafayette, estava na Conjuração Mineira. Agora, Tiradentes também não tinha só apoiadores aqui em Minas Gerais, ele tinha o núcleo dele no Rio de Janeiro. E esse núcleo do Rio de Janeiro eu fiz questão de escrever aqui, eu vou ser bem breve aqui, ó. Simão Pires Sardinha, eu tinha falado dele na live anterior, ele é filho da Chica da Silva.
Ele era tenente-coronel, mulato, amigo pessoal do Visconde, vice-rei, né, do conde, na realidade, né, do vice-rei do Brasil, à época, a maior autoridade no Brasil, e ele era o espião do Tiradentes dentro da coroa. Ele passava todas as informações do palácio para o Tiradentes, para você ver que o homem não tinha poucas informações. Para aquela nós estamos falando de 1788. Então, ele tinha um espião dentro do palácio do vice-rei, que era um conselheiro do vice-rei, que era o Simão Pires Sardinha, tenente-coronel. Domingo Fernandes da Cruz, que era um artesão, foi ele que escondeu o Tiradentes na casa dele, quando o Tiradentes foi preso na casa de Domingos. Né? Inácia Gertrudes de Almeida, essa Inácia Gertrudes de Almeida, ela tinha uma filha por volta de 30 anos de idade, que ela tinha uma doença na perna. E vários médicos olharam essa questão da perna dela. Né? Nenhum deu solução. Foi então que alguém falou, olha, tem um alferes de Minas que está aqui no Rio, procura ele que ele pode te ajudar. O alferes Xavier curou a perna da filha, então, de Inácia, e a partir de então Inácia passou a ter simpatia por ele, soube das intenções do alferes Xavier e passou então a ser a sua apoiadora no Rio de Janeiro. E o sobrinho dela, de nome Inácio Nogueira Lima, que foi um padre, ele também foi apoiador de Tiradentes, tanto que, infelizmente, foi Inácio que contou sob tortura aonde estava Tiradentes. Porque Tiradentes, quando estava na casa de Domingos, pediu para ele procurar Silvério dos Reis, porque ele sabia que Silvério dos Reis estava no Rio de Janeiro e ele queria o apoio de Silvério dos Reis para fugir, então, do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Então, esse padre procurou... Sim. Correto. Eu queria aproveitar, tem muita gente do Rio de Janeiro aí, mandar um abraço também para todos que estão entrando na live, o Alex Yale, o Homem do Chapéu, grande poeta, tive o prazer de fazer com ele uma grande live, a Decor Ação Interiores, Bandas Imperdoáveis, Rosilene Tavares, Silmara Silva, Carvalho Duque, Cirleia Carvalho, Osarnan Gonçalves, Eduardo, Milena Marília, Berenice Dutra, Rafa Maizé, rapaz, gente demais entrando na live aqui. Marcelo Romão, Carla Aparecida, Carla do Rio de Janeiro, Soninha Mel, Carolina Diniz, mais um monte de pessoas, Francisco Oficial, Cadu Fernandes, grande Cadu, grande apresentador. E meu amigo, o Rosemir, que eu tive o prazer também de fazer uma live com ele, o Cadu também teve, falou, a cerâmica Salamenha faz parte dessa história. Pós a coroa portuguesa mandou fechar, pois a coroa portuguesa mandou fechar todas as fábricas de manufatura, inclusive a de cerâmica Salamenha. Uma pergunta que eu tenho para te fazer. Na época da Inconfidência Mineira, quais eram os setores que estavam diretamente envolvidos aqui em Minas Gerais com a Inconfidência Mineira? Porque eu sei que muitos do que estavam ali eram mineradores, empresários. E por que eles estavam envolvidos? Vamos lá. Aquela questão anterior, que eu dava só para terminar o raciocínio, só para terminar, a Inácia, o padre Inácio, sobrinho de Inácia, delatou, então, Tiradentes, a localização, porque o vice-rei o torturou. Ele procurou Silvério dos Reis. Quando ele viu que a intenção de Silvério dos Reis não era boa, ele não falou para o Silvério dos Reis onde estava Tiradentes. Silvério dos Reis, então, conseguiu o nome do padre, contou para o vice-rei mandou a tropa, prendeu o padre, e só assim Tiradentes, então, foi preso. Porque senão nem assim eu acho que eles conseguiam. E o vice-rei estava muito indignado porque ele não conseguia encontrar um homem no Rio de Janeiro com toda a sua tropa o procurando. Você tem ideia? Então essa questão que a gente está falando da conjuração mineira, da Inconfidência Mineira, que ocorreu em Minas, mas no Rio de Janeiro ele tinha um suporte muito grande. Agora, nessa questão das pessoas que participaram, como eu tinha dito anteriormente, participaram pessoas das mais diversas castas, classes sociais. Os inconfidentes, eles tinham classes como hoje. Hoje em dia nós temos também classe social, temos os ricos, os pobres, mas os inconfidentes mineiros, os conjurados mineiros, tinha mineradores, né? Alvarenga Peixoto, por exemplo, uma pessoa, vamos falar de Alvarenga Peixoto, Inácio José de Alvarenga Peixoto. Alvarenga Peixoto foi ouvidor na comarca do Rio das Mortes, era coronel auxiliar, advogado,
poeta, minerador. 5 profissões em uma pessoa só, né? Então, o leque de atuação de Alvarenga, por exemplo, de conhecimento de Alvarenga era muito grande. Mas também tinha Alexandre o Pardo, que era escravo do padre Rolim. Tinha o Vitoriano Veloso, que era um alferes que não era da tropa remunerada, mas também era moreno, né, que eles falam moreno, mulato, participava da conjuração. Tomás Antônio Gonzaga, desembargador, o salário dele vinha da coroa portuguesa, e mesmo assim ele era um conjurado mineiro. Cláudio Manuel da Costa, advogado. Então, a conjuração mineira, a Inconfidência Mineira, a gente não tem como falar assim, foi um movimento de militares, não foi só de militares, foi um movimento de mineradores, não foi, tinham de tudo quanto é tipo de pessoas. Na época, o desempregado eles chamavam de biscateiro. Tinha um biscateiro, que era o fraca-roupa, que andava com Tiradentes para cima e para baixo. Tinha mineradores, tinha militares, tinham poetas, tinham advogados, tinham juízes, tinham pessoas, tinham comerciantes, tinham contratadores, então tinham pessoas que aderiram ao movimento. Então, assim, a gente não tem como falar, foi um movimento de tal, como, por exemplo, como a guerra, como os alfaiates, por exemplo, tinha de tudo. Vitoriano Veloso era um alfaiate, esqueci de falar isso também, era um alfaiate, né, porque ele não recebia como militar, então o trabalho dele era o alfaiate. Então, pessoas das mais diversas classes e castas participaram do movimento da Conjuração Mineira. E o que eu quero explicar é o seguinte: às vezes, por exemplo, as pessoas não se conheciam, mas conheciam a história da pessoa, o nome da pessoa vinha antes dela, vamos dizer assim. Tomás Antônio Gonzaga. Muitas pessoas não conheceram Tomás Antônio Gonzaga. Não sei se, por exemplo, eu não posso falar que Vitoriano Veloso teve contato direto com Gonzaga, pode ser que tenha tido, mas ele sabia quem era Tomás Antônio Gonzaga e que ele participava do movimento. Uma pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: se a Inconfidência Mineira, naqueles momentos, ela tivesse dado certo, nós seria instituído um outro governo em Minas Gerais? Como é que seria isso? Ou não tinha essa possibilidade? Olha só, a Conjuração Mineira, o que ocorreu? Como ela ocorreria em Minas Gerais, com o apoio do Rio e de São Paulo. O que o Alferes Xavier foi fazer no Rio de Janeiro? Buscar a tropa. O Alferes Xavier. Então a Conjuração Mineira seria: Padre Rolim desceria do Cerro Frio com a tropa. Alvarenga Peixoto viria do Rio das Mortes com a tropa. Padre Toledo viria também com a tropa e pólvora. O coronel Francisco de Paula Freire de Andrade seguraria os dragões dentro do quartel o máximo possível. Tiradentes viria com a tropa para cá, iria até o Visconde de Barbacena, aí que fica uma divergência, se ele iria matar o Visconde de Barbacena ou expulsar o Visconde de Barbacena. Em uma das reuniões, conforme está nos autos da devassa da Inconfidência Mineira, quando eles estavam conversando sobre, eles falaram que deveria fazer, tanto que foi um espanto, até mesmo para Tomás Antônio Gonzaga, porque Tomás Antônio Gonzaga e Tiradentes não se davam. Ele foi buscar, eles estavam discutindo, aí falaram, cabecinha fora. Né? Tem uma expressão utilizada na Inconfidência Mineira que é cabecinha fora, eles fazem isso aqui, cabecinha fora. Cabecinha fora já era. E Tiradentes falou, a missão mais difícil eu quero para mim. Então, cabecinha fora, se vocês querem que o governador seja morto, eu irei até o palácio, farei a rendição da guarda, pegarei o Visconde, matarei e entrarei em Vila Rica com a sua cabeça. Então, os conjurados mineiros, alguns queriam que matassem, outros não. Tiradentes, então, foi para o Rio de Janeiro para buscar a tropa. Então, Minas Gerais, uma coisa que tem que ficar clara para as pessoas é o seguinte: à época não se existia essa concepção de Brasil que nós temos hoje. Hoje em dia nós temos uma questão de pátria, Brasil, né? Os estados que fazem a federação, que é a República do Brasil. Na época não se tinha isso, Brasil, Minas por Minas, Rio por Rio, São Paulo por São Paulo, tanto que a derrama ia ser aplicada só em Minas Gerais. Minas Gerais pagaria a derrama, o Rio não pagaria, São Paulo não pagaria, Minas devia, Goiás não pagaria. Então, a proposta dos conjurados mineiros seria fazer a revolta em Vila Rica, cercar Minas Gerais pela sua posição estratégica, porque as pessoas não conseguiriam
adentrar facilmente pelas estradas que eram bem guardadas e vigiadas, e quem as vigiava eram os dragões as conheciam, né? Por mais que Portugal tivesse os seus regimentos, seria quase impossível eles conseguirem entrar em Minas Gerais. Com o apoio do Rio de Janeiro, com as tropas do Rio de Janeiro, esse entendido de 2 anos aí segurando Portugal até que viesse apoio dos Estados Unidos da América. Eles buscaram apoio dos Estados Unidos da América, possivelmente também apoiariam a Inglaterra por interesses comerciais e a França também por interesses comerciais. Esses 3 apoiariam a conjura, mas Minas Gerais teria 2 anos aí de guerras, com o apoio de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, daí já não se pensa que ia se fazer uma república em Minas Gerais. O movimento, se você seguir a história, você vai entender mais ou menos foi o que Dom Pedro I fez. Dom Pedro I proclamou a independência em São Paulo, correu para o Rio de Janeiro, decretou a independência, ficou cercado de pessoas, né, inclusive de portugueses insatisfeitos, e só ficou tranquilo quando ele ouviu a seguinte frase: Imperador, chegaram os filhos de Minas. Os filhos de Minas era a tropa do Regimento Regular de Cavalaria de Minas Gerais, que é o Regimento dos Dragões em qual serviu o Alferes Xavier. Então, o então imperador se sentiu seguro quando ele ficou sabendo que os filhos de Minas chegaram. Como eu tinha dito anteriormente, ele sabia da história dos Inconfidentes, dos Conjurados Mineiros. Então, essa questão do plano, o plano começaria por Minas, com o apoio do Rio e de São Paulo. E tal qual foi feito na independência do Brasil, foi o que Dom Pedro I colocou em prática, era mais ou menos os planos dos Conjurados Mineiros. Boa noite a todos vocês que estão entrando conosco na live hoje com o comendador Gladstone Lopes, que é um grande especialista sobre a cultura mineira, principalmente sobre Tiradentes, a Inconfidência Mineira. Ele que está aqui novamente nos prestigiando com a sua presença, nos dando essa aula. Num resumo muito breve, a gente já sabe que tem nos livros, mas caso não tenha alguma coisa que não esteja nos livros, o que foi a derrama e o quinto? Vamos lá. A derrama é uma taxa que foi acertada em 1750, 1751, por aí, para regular essa questão de quanto deveria se pagar a coroa portuguesa por ano sobre o ouro. Tendo ouro ou não, não me recordo muito bem se são, vamos colocar, 100 arrobas. Eu não tenho certeza se são 100 arrobas, vai. Mas tem essa, vamos supor, 100 arrobas de ouro por ano. Então, por ano, Minas Gerais, tirando o ouro ou não, deveria pagar a coroa portuguesa 100 arrobas. O ouro, a extração do ouro, começou a decair bastante, porque o ouro não era mais de aluvião, não era fácil de buscar, tinha que se cavar bastante. E dada a tecnologia da época, e pela forma com a qual Minas Gerais, lembra que a gente tinha conversado anteriormente, os materiais eram complicados de se ter aqui, mão de obra era complicado de se ter uma pessoa especializada em saber como pegar um veio, como buscar essa questão. Então, o ouro começou a decair. E a coroa portuguesa não quis saber. Que decaia, que vocês têm que me pagar o que vocês me devem. Então, a derrama, ela foi instaurada com Dona Maria I. Na verdade, não foi Dona Maria I, né? Sebastião Martim de Melo e Castro, que mandou para cá ordens expressas com o Visconde de Barbacena de que qualquer forma fosse feita a derrama. Não importasse como fosse feita, deveria ser feita. E essa cobrança, conforme as instruções dele, ela recairia até sobre o patrimônio das pessoas. Ou seja, você deve, você não tem o que pagar, você vai pagar com os seus bens. Então, se você tem uma fazenda, a coroa portuguesa pegaria a fazenda e te deixaria sem nada. Então, esse foi um terror para, por exemplo, Silvério dos Reis, para o contratador Macedo, para tantas pessoas que deviam não só o ouro, mas também os impostos. Então, a derrama, ela é essa junção do imposto com o ouro, do imposto do ouro, com tudo. Ou seja, deve-se a Portugal, paga-se a Portugal. Essa foi a instrução. Agora, na questão do quinto, o que acontece? Todo o ouro que era extraído
ele deveria passar por uma casa de fundição. Lá se tiraria 20% do ouro. Se fosse 10 gramas, se tiraria os 20% do ouro, a forma de taxa. O ouro seria feito, então, lingotes de ouro, com ouro, e esse ouro, então, ficaria... Você poderia andar com esse ouro tranquilamente, carimbado e taxado. Eu tenho até uma réplica de uma barrinha de ouro da época. Depois eu vou te mandar uma foto para a gente compartilhar com as pessoas, para elas entenderem como era. Então, se você fosse pego com essa barra de ouro, já estava taxada, sem problema algum. Se você fosse pego com ouro em pó e não estivesse indo aí para uma casa de fundição, sumariamente você seria preso e teria seu ouro confiscado. Então, o quinto seria isso, 20% do ouro extraído ficaria com Portugal na hora. Não se esquecendo que, além dos 20% do quinto, você tinha que pagar a derrama. Então, não pagou, deu ruim. Que legal. Então, pessoal, boa noite. Obrigado à editora Elete, que está conosco aí também. Rosemir falando que é a manufatura. Celeste Azevedo, muita gente entrando, muita gente. A live bombando, como sempre. Obrigado a todos vocês pela presença. Obrigado a todos vocês pelo carinho. A gente sabe, né, que Silvério dos Reis ele estava devendo uma quantidade grande aí para a coroa de impostos, né? Se eu estiver errado, me corrija. E esse foi um dos motivos que ele o traiu. Houve também algum outro motivo pela traição? Como eu tinha dito, os conjurados mineiros, inclusive Silvério dos Reis era um deles, né? Foi o Judas, o traidor do movimento. Muitos não se davam com Silvério dos Reis, porque Silvério dos Reis, conforme relatos, era uma pessoa rude, era uma pessoa sem escrúpulos. Inclusive o próprio governador Barbacena, quando enviou ele para o Rio de Janeiro, mandou uma carta para o vice-rei falando: ó, esse cara aí não é de confiança, fica esperto com ele, porque em tudo ele quer levar vantagem. Em resumo da carta que ele mandou, o cara já chega com uma boa indicação, né? Cuidado com esse. Ele está entregando os caras, mas cuidado com ele, porque também não presta, não. Ele é pior. Então, e Silvério, por exemplo, Gonzaga, Tomás Antônio Gonzaga, não se dava de jeito nenhum com Silvério dos Reis. Tanto que ele satiriza Silvério dos Reis como Silverinho em suas cartas chilenas. Ele denuncia, né? Ele coloca em forma de poema certas coisas, por exemplo, certas faltas de caráter ou de conduta de Joaquim Silvério dos Reis. E Joaquim Silvério dos Reis já tinha suspeita que era Tomás Antônio Gonzaga que fazia isso. Então ele entrou no movimento, né? Joaquim Silvério dos Reis, então, participando desse movimento, ele começou a pegar informações. E o medo dele, e ele não entrou porque ele queria ele não tinha o mesmo ensejo, por exemplo, que o Alferes Xavier, que era de liberdade. Entendeu? Porque ele era um homem rico, mas falido, né? Ele era um homem rico, mas ele tinha, mas não tinha. Se a coroa portuguesa pegasse de volta, ele estava enrolado. Então, o que aconteceu com ele? Ele participou do movimento com uma intenção já de ver. Como ele viu que tinha uma possibilidade dele conseguir algo a mais com a delação, por quê? Porque o movimento ele seria de luta, né? Ele seria uma guerra contra Portugal, seria uma luta armada. E Silvério dos Reis não era muito afeito a essas questões, apesar de ser um coronel auxiliar de cavalaria, ele não tinha muita questão militar, essas questões. Ele era um covardão, vamos dizer assim, né? Tanto que ele demonstrou isso com a sua atitude. Eu queria agradecer a presença de todos, principalmente da Aline Riscado, que está conosco também, grande atriz, e dizer, né, que esse tópico que nós estamos hoje é do filme meu, da minha produtora, CGV Produções Artísticas, que vai estar gravando aqui em Minas Gerais, com a direção do Werner Schonerman, Dostoiévski no roteiro e grande elenco. E estamos aí a fazer agora em 2023 com o patrocínio, mega patrocínio da CSN, outras grandes empresas também. O Brasil precisa saber mais de Tiradentes, precisa saber mais sobre a história dele enquanto Brasil, não essas histórias, né, inventadas, essas lendas, esses mitos que não estão no conto, não estão nos livros de histórias, mas assim apenas em contos de fada. E nós estamos hoje com um dos maiores pesquisadores do Brasil do assunto, o comendador Gladstone Lopes, que
Hoje temos o prazer de ter um timaço, né, para podermos fazer esse grande longa que certamente vai participar aí de festivais nacionais e internacionais, com um grande apoio, que vai ser gravado aqui em Congonhas, Minas Gerais, Conselheiro Lafayette e região, para falarmos desse que é um dos grandes heróis, uma história nunca contada no cinema nacional sobre Tiradentes, sobre a Inconfidência Mineira, uma grande produção. Vocês podem ter certeza que estamos nos desdobrando, nos reunindo muito para que esse filme seja um dos maiores filmes do cinema nacional. Obrigado a todos vocês pela participação, obrigado, Gladson, e continue aí com suas explicações. Obrigado. Então, Silvério, a intenção de Silvério nunca foi a de participar do movimento, ele queria ver quem pagava mais. E ele viu uma oportunidade de, traindo, então, o movimento, conseguir algo a mais. Então, ele correu no Visconde de Barbacena, porque foram 3 os traidores: Joaquim Silvério dos Reis, Basílio Malheiros e Inácio Pamplona. Inclusive, Inácio Pamplona recai a ele sobre uma questão dele, dele ter matado Cláudio Manuel da Costa, porque Cláudio Manuel da Costa, ele não suicidou. Mas isso é um tema para a próxima. Vamos falar um pouco desse Silverinho, o Silvério dos Reis. Então, Silvério dos Reis correu até o Palácio de Cachoeira do Campo, que hoje é até uma escola estadual, inclusive a professora Vani, eu até vi o nome dela aqui. Um abraço, professora, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aí por ensinar nossas crianças. Silvério dos Reis, então, correu e contou sobre o que acontecia. O Visconde de Barbacena despachou ele para o Rio de Janeiro, para o vice-rei, que inclusive era tio do Visconde de Barbacena. O vice-rei, então, o recebeu, colheu o seu depoimento, o prendeu, depois o soltou para que ele procurasse Tiradentes no Rio de Janeiro, missão que ele falhou. Então, Silvério dos Reis delatou o movimento, foi toda aquela questão que a gente já conhece aí, tem essa noção, né? Foi lá, contou todos os detalhes, contou nomes, locais. E Silvério dos Reis, você me perguntou o que ele ganhou. Silvério dos Reis ganhou uma pensão vitalícia, o título de coronel, ganhou o manto da Ordem de Cristo também, que é uma grande distinção, aí em Portugal, porque a Ordem de Cristo ela foi criada da remanescência dos Cavaleiros Templários, né? Quando os Cavaleiros Templários foram extintos, o rei de Portugal os deu guarda, os guardou pela perseguição que eles sofriam, e então foi fundada em Portugal a Ordem de Cristo, né? E a Ordem de Cristo aí levou Portugal a outros patamares. Mas Silvério dos Reis, então, ganhou essa pensão, sofreu atentados, né? Tentaram matar ele diversas vezes no Rio de Janeiro, mesmo depois da morte do Alferes Xavier, aí ele sofreu diversos atentados, dispararam contra ele, botaram fogo na casa dele, fizeram muita coisa. Ele teve que fugir para Portugal, e quando o Dom João VI veio para o Brasil, ele teve que tornar com Dom João VI, e mesmo assim, quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele sofreu retaliação, o povo ainda não tinha esquecido o que ele fez, e teve que ir então para o Maranhão, salvo engano, foi onde ele faleceu. Mas ele não teve sucesso. Obrigado a todos vocês que estão na live. Hoje, um dos grandes nomes da música nacional também conosco, o Gel Fernandes, que tive o prazer de fazer uma entrevista com ele, banda Rádio Táxi. Quem não conhece a banda Rádio Táxi, né? Pequena Eva, fora grandes outros sucessos. Um beijo, ele sempre que está aqui conosco no canal também. Obrigado, Gel. Cintia Menezes também, apresentadora, minha sócia da CGB Produções. Obrigado a todos vocês que estão conosco. Quais foram, além, né, de divulgar, disseminar, de morrer pela causa, qual que era o principal papel do Alferes Xavier, de Tiradentes, dentro da Inconfidência Mineira? O Alferes Xavier, dentro das suas qualidades de ser humano, de militar, e por ser muito conhecido, ele teve como se ele fosse o rosto da Conjuração Mineira. Por ser alferes de cavalaria e por ser comandante, como ele foi comandante do quartel de Sete Lagoas, aqui, pessoal, para vocês conhecerem aqui essa obra maravilhosa aqui, ó, Tiradentes em Sete Lagoas, aqui, ó, do nosso irmão Márcio Vicente, ó, que Deus o tenha em bom lugar, o nosso irmão Márcio Vicente.
Ele foi comandante do quartel de Sete Lagoas, ele foi comandante do Caminho Novo. Assim que ele saiu do comando do quartel de Sete Lagoas, ele assumiu o Caminho Novo. Ou seja, ele tinha passagem livre por toda Minas Gerais. Então, por onde ele passava, ele falava abertamente sobre a Conjuração Mineira, sem nenhum problema, ele falava com todo mundo. Teve uma vez que ele estava falando com o padre, não me recordo muito bem o nome do padre, o padre tentou falar para ele, tipo, não mexa com isso. Ele partiu para cima do padre. Falou, padre, como assim, vamos colocar um diálogo, vamos colocar assim, como se fosse um diálogo, padre. Não existe essa possibilidade. Nós não vamos fazer uma revolução, nós vamos restaurar. Restaurar o que é dos brasileiros, restaurar o que é. Não é não é uma revolta, nós vamos restaurar. Então era isso que Tiradentes fazia. E por ser uma pessoa querida pelos seus dotes, né, pela sua caridade, que ele ajudava as pessoas, né, quando sofriam com os seus dentes, e por ser um militar, né, muito à frente do seu tempo, conhecedor aí de diversas formas de geografia, ele conhecia muito bem, ele sabia ler muito bem os mapas, ele conhecia muito bem de geologia, ele sabia também sobre engenharia. Então, uma mistura de médico com engenheiro, com publicidade e marketing. Então, Tiradentes era uma miscelânea de questões, e com isso ele conquistou muitas pessoas pela Estrada Real. Com isso, ele conseguiu muitas pessoas para participar. Então, ele cumpriu o papel que lhe cabia até então, que era falar sobre a Inconfidência, sobre a Conjuração Mineira, pelo máximo de lugares que ele passasse e conseguir o máximo de pessoas possíveis. Então, pessoal, você que está gostando da nossa live, ela vai ficar gravada. Tem a primeira parte que nós fizemos há uma semana atrás, hoje com o Gladstone Lopes, um dos grandes nomes, um dos grandes pesquisadores sobre a Inconfidência Mineira. Há quase 2 anos atrás, eu projetei, idealizei o filme Tiradentes, né, que já vai ser rodado agora com um grande elenco a partir do ano que vem na cidade de Congonhas. Eu que sou aqui de Conselheiro Lafayette, antiga Carajós, Vila Real de Queluz de Minas, Conselheiro Lafayette agora. Idealizei o filme, né, e chamei o nosso filme grande elenco. Hoje nós temos aí o Werner Schunemann, com a direção chamada pelo Werner Schunemann, o Thiago Lacerda. Temos aí também um dos grandes nomes, né, do Brasil, com mais de 8 longas, com o filme Fala Sério Mãe, que foi explosão no cinema, né, de bilheteria, mais de 3 milhões e 100 espectadores viram o filme, que é o Dostoiévski, que vai estar comigo aqui na próxima semana, fazendo as pesquisas históricas aqui em local, reunindo com o secretariado, com prefeituras, já escrevendo o roteiro, e o ano que vem nós já vamos começar a gravar esse grande filme. Mas a gente já começa dando um spoiler aqui de toda a verdade, né? Esse grande pesquisador, esse grande Gladstone, comendador Gladstone Lopes. Obrigado a Cleison Barbosa, que está conosco. Obrigado a todos vocês que estão aqui participando da live e trazendo sempre boas vibrações e compartilhando com os amigos. Uma coisa, o comendador Gladstone Lopes, é o seguinte: quais as localidades, né, que você até já disse, mas aqui em Minas Gerais, fora Rio de Janeiro, onde Tiradentes teve assim, a maior felicidade de propagar o seu trabalho e que ele foi acusado por isso? Ele esteve ali, ele esteve aqui, e ele era uma pessoa muito conhecida? Vamos lá. Tiradentes, ele era muito conhecido, né? O Alferes Joaquim José da Silva Xavier, ele era muito conhecido, né? Como eu já expliquei, pelos seus dotes de tirar e pôr dentes, sim. Antes de você responder essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta que me faz a verdade. Você pode colocar a música? Isso. O Rosemir, né, que é um grande ilustre aqui da nossa região também, ele que trabalha com cerâmica artesanal, cerâmica de Saramenha, né, do Império. Tive o grande prazer de fazer uma live com ele. Ele está falando uma pergunta:
o AI era um código para entrar em uma reunião da Conjuração Mineira? Porque o AI era união, amor, independência, né? Responda isso, por favor, e aí continue, por gentileza, na explicação. Obrigado, Moisés. Obrigado, também. Que é meu primo, que quer fazer legais? Vamos lá. Essa questão do why ainda não se encontrou uma forma de se dizer que esse why ele é ligado à Inconfidência Mineira, né? Algumas pessoas falam que esse why ele vem de união, amor e independência, né? Que era o toque, né? 3 batidas na porta. Quem tá aí? Why? União, amor e independência. Então era a senha. O que a gente tem certeza e que a gente não descarta de forma alguma essa questão do why, que é a coisa maravilhosa que o mineiro tem é o why, né? Essa questão das senhas utilizadas durante a conjuração mineira, o why é uma delas, as pessoas não descartam, porque a conjuração ela aconteceu, ela não deixou papéis, nenhum dos conjurados foi pego com papéis. Apesar de Alvarenga Peixoto anotar algumas coisas, e outros conjurados também fazerem o mesmo, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, o embuçado fez o favor de avisá-los em Ouro Preto e eles, então, destruíram os documentos. Então, não se restou nada. As cartas chilenas foram pegas, muito destruídas. Essa questão do why, justamente, meu irmão, why pronuncia why, sir, o que, senhor, é uma questão mais do inglês. Mas não se descarta essa questão. É um folclore mineiro, vamos colocar assim. Até hoje a gente não encontrou nada com essa questão do why ligado diretamente aos conjurados mineiros, né? União, amor e independência. Mas nessa questão, a senha que a gente tem convicção, né? Que inclusive tem provas, estão nos autos da devassa, tal dia é o batizado. Por que tal dia é o batizado? Foi uma senha que aconteceu durante o batizado de um dos filhos de Alvarenga Peixoto, em que os conjurados estiveram reunidos, e o Alfredo Xavier não estava lá. Nesse dia ele estava em Ronda. Eles combinaram que a senha seria tal dia é o batizado. Tal dia, por exemplo, dia 10 de dezembro é o batizado. Porque dia 10 de dezembro é o dia da derrama. Então, é o dia que eles saberiam que eles deveriam agir. Porque já estava tudo pronto. Já estava tudo pronto. Com a delação de Silvério dos Reis, eles não conseguiram fazer isso. Né? Então, a única senha que a gente conhece dos conjurados mineiros é tal dia é o batizado. Hoje é o dia do batizado, tal dia é o dia do batizado. E a gente falando sobre o Alfredo Xavier, sobre essas questões dele de andanças, né? Do conhecimento dele, o mapa que ele andava era um mapa como esse aqui, parecido com esse, olha só. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui, ó. O mapa da comarca de Minas Gerais. Esse é o mapa das almas. Aqui, ó. O mapa da comarca de Sabará, a marca das almas aqui, ó. Esse mapa aqui é que ele andava estrategicamente, mostrava para as pessoas aqui, ó. Nós somos tantas mil almas e a gente fica aqui parado. Então, essa foi a questão do Alfredo Xavier, nessas questões dela, das andanças. Os núcleos, foi a questão agora que a gente está falando dos núcleos, né? Que eu me perdi um pouco aqui. A gente está falando sobre as cidades núcleos, né? Vila Rica era um núcleo intelectual, vamos dizer assim, da Conjuração Mineira. Rio das Mortes, o núcleo militar, né? O Cerro Frio é o núcleo militar também. Mas outros lugares também a gente pode falar que eram núcleos da Conjuração Mineira, não tinham pessoas, não tinham um núcleo formado de reuniões, como aconteciam em Vila Rica, e aconteceram também em São João del Rei, né? Na casa de Alvarenga. Mas a gente pode falar, por exemplo, em Conselheiro Lafayette, no sítio da Varginha, a estalagem das Bananeiras, em Conselheiro Lafayette, em Congonhas do Campo também tinham apoiadores. Entre Congonhas e Conselheiro Lafayette existe uma fazenda, e ela chama Fazenda do Paraupeba, ou Fazenda do Covão. Ela pertenceu ao Alvarenga Peixoto. E Tomás Antônio Gonzaga frequentava muito aquele lugar. Então, a gente trabalha porque, como eu já disse, documentos, os conjurados não produziram provas contra si, mas pelas andanças do Alfredo Xavier, pelo que acontecia durante a Conjuração Mineira, a gente pode também pode falar, por exemplo, que na Fazenda do Paraupeba se falou de Conjuração Mineira. Em Conselheiro Lafayette, no sítio da Varginha,
se falou sobre conjuração mineira. Tiradentes tinha uma irmã durante a conjura. Ele tinha uma irmã em Conselheiro Lafayette, em Queluz. Então, assim, o movimento, ele tinha os seus núcleos, mas ele tinha bases, vamos colocar assim, como o Circuito da Varginha, Estalagem das Bananeiras, Congonhas. Outro conjurado, outra pessoa que a gente não falou, que você me perdoa, tá? Voltar falando em Congonhas, foi o mestre Aleijadinho. Existe uma forte corrente que afirma que o mestre Aleijadinho participou da Conjuração Mineira. Eu tenho para mim, com as minhas leituras e com as minhas pesquisas, que com certeza ele também participou da Conjuração Mineira. Ele era amigo particular de Cláudio Manuel da Costa, era amigo de Tomás Antônio Gonzaga, era amigo de Tiradentes. E mais para frente a gente vai ter uma oportunidade ainda de mostrar algumas coincidências, sabe, umas coincidências muito estranhas assim, dos profetas de Congonhas, por exemplo, né? O filme, com certeza, ele vai mostrar essas questões dos profetas de Congonhas. Então, num resumo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, ela se deu muito nessa região, Rio das Mortes, Conselheiro Lafayette, Vila Rica, Cerro, lá em cima, olha, você, olha onde está Diamantina. Então, assim, Minas Gerais estava muito bem cercada, o movimento estava bem articulado. Se não fosse a denúncia de Silvério dos Reis, o que poderia ter acontecido? Quando Tiradentes, obrigado a todos vocês que estão participando conosco hoje dessa aula. A Kátia Nordestation, acho que é isso. Obrigado à editora Herete, ao Luiz Orone Xavier, Regina Nana, Fabrício, ao grande Casemir, muita gente bacana entrando na nossa live. Quando o Tiradentes foi preso, né, ele estava indo em busca de tropas para voltar para Minas Gerais. A pergunta que fica, a dúvida que fica é: por que essas tropas não o resgataram? Houve um plano de resgate dele da morte, da forca? Teve alguma conspiração? Ou ele que não quis, ou não houve, todos se amedrontaram realmente e acabou por ele? Vamos lá. O articulador do movimento da Conjuração Mineira era 75% o alferes de cavalaria da tropa paga de Minas Gerais, Joaquim José da Silva Xavier. Ele foi para o Rio de Janeiro em busca de tropas, porque essa era a missão dele, trazer a tropa do Rio para Minas. Quando ele acabou sendo preso, a gente tem que analisar a questão do tempo que se gastava, por exemplo, de Vila Rica para o Rio de Janeiro, em torno de 15 dias, a cavalo. O perigo que se tinha nas estradas, porque quando não eram as taxações e os dragões fazendo a vigilância, eram também os bandoleiros que tinham, né? Os assaltantes, né? As pessoas acabavam sendo muito assaltadas. Então, até a informação sair do Rio de Janeiro, o alferes foi preso, até chegar em Vila Rica, por exemplo, o movimento estava solto, porque eles estavam esperando o Tiradentes voltar. Porque, como eu disse, se não fosse Silvério dos Reis, Tiradentes possivelmente tinha voltado com alguma tropa. Se não com uma tropa grande, com pelo menos alguma coisa. Entendeu? Porque ele estava articulado para isso. Ele foi no Rio de Janeiro para isso. Só que como as pessoas viram que o movimento ele acabou, o alferes foi preso, ou se começaria então o movimento por Vila Rica sem o alferes Xavier, ou então aconteceria o que aconteceu. Os conjurados acabaram se debandando, né? Padre Toledo falou que era melhor morrer com a espada na mão do que como um carrapato pisado na lama. Mas outros conjurados não pensavam assim. Por quê? Porque o espírito da tropa era o alferes Xavier. O militar da tropa, né, o destemido, o para frente, era o alferes Xavier. Então, como toma, por exemplo, vamos ser assim, Tomás Antônio Gonzaga nas letras ele era imbatível, mas como Tomás Antônio Gonzaga ia pegar uma espada, por exemplo, para combater? Não existe essa possibilidade. Porque um guerreiro, é até um ditado japonês, que um guerreiro pode virar um jardineiro, mas um jardineiro possivelmente não consiga ser um guerreiro. Então foi essa a questão. Tomás Antônio Gonzaga era muito bem preparado, mas para a sua questão das letras. Os outros
Alvarenga Peixoto já era mais articulado para essa questão militar, mas Cláudio Manuel da Costa, como um homem de 60 anos, que era a questão de Cláudio Manuel da Costa, iria combater. A questão já tinha passado do pensamento já para a prática. E quem tinha que fazer a prática foi preso. E nunca se uma movimentação para salvar o Alferes Xavier. Por quê? Porque cada um estava pensando em salvar o seu pescoço agora, já que Silvério dos Reis tinha contado tudo, cada um estava tentando se salvar, apagar o máximo de prova possível, estava tentando se salvar. Por exemplo, Alvarenga Peixoto, ele escreveu uma carta para denunciar. Quem não permitiu foi Bárbara Leodora. A Jacinta Hipólito, seu esposo, também escreveu uma carta. Ela não permitiu que ele entregasse. Entendeu? Então, assim, não houve qualquer movimentação, qualquer tentativa de tentar resgatar o Alferes Xavier. Por quê? Primeiro que quando ele foi preso, já foi levado para Fortaleza. Já tinha um regimento protegendo ele. O governador de Minas Gerais, quando recebeu também a informação, ele já começou a mandar prender os outros conjurados. Tanto que prendeu Cláudio Manuel da Costa, prendeu Tomás Antônio Gonzaga, já começou a prender todo mundo, prendeu Alvarenga, começou a prender as pessoas. Começou, então não tinha como eles se articularem. Tanto que o último conjurado preso foi Rolim. E Rolim lutou o máximo que ele pôde. Trocou tiro com os dragões, corria para o mato. Rolim deu trabalho para ser preso. Foi o último conjurado a ser preso, foi Rolim. Entendeu? Então, assim, eles desarticularam o movimento, tiraram o Alferes Xavier e começaram a prender os demais conjurados mineiros. E eles foram pegos assim, sem muito entender o que estava acontecendo. Porque quando eles ficaram sabendo, eles se preocuparam primeiro em apagar o que se tinha contra eles, para depois tentar se rearticular, mal sabendo ele que as ordens já eram de prisão. Então, assim, não teve conversa para eles. O governador, Visconde Barbacena e o vice-rei já sabiam de tudo. Então, eles já neutralizaram o movimento, prendendo todos os conjurados. Que legal. O Maélia Reis está mandando um saudosamente para você e falando exatamente, governador, os conjurados não tinham uma força de batalha. Eu fiz essa pergunta muito porque, às vezes, as pessoas colocam que Tiradentes esteve ali por acaso, né? E que ele só foi colocado o nome dele como uma pessoa qualquer, e não, enquanto, na verdade, ele era a Inconfidência Mineira, né? Ele era o coração, o pulmão, ali a força vital da Inconfidência Mineira. E todos nós que conhecemos um pouco mais da história, sabemos que ele não entrou ali por acaso. Né? Então, por isso da pergunta, e muito bem explicada pelo comendador Gladstone Lopes. Acho que está travando a live um pouquinho, não sei se é a minha, está chovendo forte aqui, em Conselheiro Lafayette, não sei se é a minha internet ou se é do comendador. Se vocês puderem escrever para mim, por favor, agradeço. Nós já estamos partindo para o final também da nossa live, vai ficar gravada aqui certamente. Houve alguma punição interna, né, para algum dos traidores ou para um traidor? Alguém se beneficiou futuramente? Deixa eu ver se eu compreendi sua pergunta. Vamos lá. Tá, vamos lá. Entre os conjurados, por favor, você vai ter. Por favor, entre os conjurados, entre eles, houve alguma punição interna para algum traidor? De alguma forma, eles se beneficiaram? Esse traidor se beneficiou? Ou esses traidores? Olha, quem foi o maior beneficiado com tudo isso foi Silvério dos Reis, né? Silvério dos Reis teve a sua dívida perdoada, recebeu uma pensão vitalícia e recebeu o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo, ou seja, recebeu o manto da Ordem de Cristo. Só que os conjurados mineiros tinham entre si um pacto de o delator cabecinha fora. Era cabecinha fora, delator, cabecinha fora. E ele sabia do risco que ele corria. Quando ele fez isso, ele pediu proteção para o vice-rei. Ele pediu
E ficou no Rio de Janeiro, protegido pelo vice-rei, mas não deixou de sofrer atentados. Ele não podia sair abertamente na rua. Ele tinha medo de andar pelo Rio de Janeiro. Para Minas Gerais, ele não podia voltar de jeito nenhum. Ele já sabia que para Minas Gerais ele não podia voltar de jeito nenhum. Porque da Serra da Mantiqueira começou a descer, ele não ia descer, ele não ia acabar de descer o morro. Igual o pessoal fala, ele não ia acabar de descer o morro, ele ia subir o morro. Então o pessoal, ele ficava no Rio de Janeiro, mas disparavam contra ele, botaram fogo na residência dele. Ele pediu proteção para o vice-rei diversas vezes, ele reclamava para o vice-rei diversas vezes. Os outros dois delatores, Pamplona e Basílio, não receberam nada. Inclusive ficaram muito indignados com isso, porque só Silvério recebeu. Eles ficaram muito indignados e tiveram que conviver em Minas Gerais. Ainda tiveram que ficar em Minas Gerais, cada um no seu canto, sem muito aparecer, sem muito conviver com as pessoas, sempre com aquele terror latente, sabe, o que pode acontecer. Por quê? Como a gente já disse anteriormente, mataram o alferes, mas não o ideal dele. Prenderam o alferes, mas não prenderam todos os outros conjurados, prenderam os principais. Mas e os outros que, por exemplo, Silvério dos Reis não conhecia? Os outros que Silvério dos Reis não sabia o nome? Quem estava por trás deles? Jacinta Hipólita, por exemplo, esposa do coronel, não foi presa. E continuou articulando. Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, a famosa Marília de Dirceu, a noivinha de Tomás Antônio Gonzaga, ela continuou solta. As pessoas continuaram soltas. E assim, até então, eles tomaram mais cuidado com quem conversavam. Mas eles não pararam de conjurar. Eles não pararam de articular a conjura. O Aéder Reis falou uma coisa. Mas quem consola os dois... Vou repetir aqui cada vez. Mas o que consola os dois... Deixa eu colocar no lugar. O Aéder Reis falou, mas o que consola os dois é que quem levou a fama foi só o Silvério. Verdade. Senão tinha dado um tiro no pé. Levou a fama e os troféus, né? Então, pessoal, nós estamos partindo para o final da nossa live. O comendador Gladstone. Uma última pergunta. Qual que foi o maior legado de Tiradentes para a nação brasileira? Sim. Ele está tirando o mudo lá. Deve ter dado um probleminha. Opa, tá mudo ainda, sem problema. Isso acontece porque ele está tendo que colocar no mudo às vezes, por causa do problema. Não tem problema, nós estamos chegando no final da nossa live aqui. Está chovendo bastante, sem problema. Agora eu consegui. Isso. É porque eu estava tentando tirar e acabava clicando. Acabava clicando em cima do nome. O Aéder é um grande amigo aí de muitos anos aí. Deus o tenha. Aí, né, é um bom amigo. Deus sabe de que ele é um bom amigo. E o Aéder, ele brinca muito com essas questões, assim, é muito legal mesmo. Mas essa questão que o Tiradentes deixou foi o espírito do corpo da tropa. O Alferes Xavier, ele soube muito bem demonstrar isso com as suas atitudes, não só com as suas vontades. Porque o Alferes Xavier, diferente de muitos outros conjurados mineiros, ele demonstrou a sua vontade com ações, não com ilações ou conjecturas, né? Ele abertamente, com o peito aberto, ele falou abertamente a quem quisesse ouvir. A quem quisesse ouvir, ele falou. E ele arrecadava pessoas. Ele trazia pessoas. Como eu já disse, o Alferes Xavier era um militar mais bem preparado que a tropa do Regimento Regular de Cavalaria de Minas Gerais tinha. E o melhor e o maior regimento que a coroa portuguesa tinha no Brasil era o Regimento Regular de Cavalaria de Minas Gerais, ou seja, o melhor dos melhores era um dos conjurados, um dos líderes do movimento da Conjuração Mineira. E com ele conhecia todo o terreno, ele conhecia as ervas medicinais,
ele sabia fazer armadilhas, ele era um bom militar, ele era um homem forte, né? Conforme pode se ver nos Autos da Devassa, ele era um homem que se impunha pela sua estatura, pela sua voz, que era uma voz rouca, uma voz forte, pelo seu tipo, pelo seu porte físico, mas antes disso tudo, ele mostrou que ele não tinha só palavra, ele tinha atitude. E era essas ações, essas atitudes que as pessoas acabavam tendo medo e receio do Alferes Xavier. Por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga tinha medo e receio do Alferes Xavier, porque enquanto Tomás estava em sua escrivaninha, o Alferes estava falando abertamente da conjura. O medo dele era dele falar o nome de Gonzaga, por exemplo. Mas ele nunca falou o nome de pessoas, ele falava, os grandes estão comigo. Ou seja, as pessoas sabiam quem são os grandes, mas o Alferes Xavier não falava quem são os grandes. Tanto que tem uma parte de um depoimento em que dos Autos da Devassa, em que perguntam para o Alferes Xavier sobre a ligação dele com Tomás Antônio Gonzaga, porque eles tentavam a todo modo perder Gonzaga, né? E ele fala, Gonzaga, o desembargador Gonzaga, não tenho afeito, não sou afeito à sua pessoa, pouco o conheço, e quando tive contato foi quando ele desembargador e eu como militar. Inclusive não gosto dele como ele não gosta de mim. Eu já fiz uma denúncia contra ele e ele fez uma denúncia contra mim. Ou seja, vamos entender, apesar das separações, vamos dizer assim, do modo de agir dos dois diferentes, eles lutavam por uma mesma coisa. Ao final, eles queriam a mesma coisa. A tão sonhada independência do Brasil, né? Vamos dizer, da independência do Brasil, porque não se tinha essa noção de... Porque fica chato você ficar toda hora, não tinha essa noção do país, Brasil, mas a intenção era livrar-se do jugo português. Essa era a intenção maior dos Conjurados Mineiros. Então, o Alferes Xavier, do começo ao fim, mostrou que com retidão, e com a sua retidão, com sua fé e com seu caráter, ele não pestanejou hora nenhuma, nem durante seu enforcamento, que lhe foi pedido seu último desejo, seja breve. Obrigado a todos vocês que participaram da live. Hoje, agora entrou no finalzinho também, o grande Guilherme G, um dos maiores produtores musicais desse país, que produz grandes nomes aí da música. Para você que não sabe, eu também canto, viu? O Guilherme G está produzindo a minha música aí, que vamos acabar de gravar agora em dezembro. Ele que produz Barão Vermelho, Sérgio Brito, Titãs, Roberto Menescal, Lu Santos, só gente da pesada, em Mato Grosso, os maiores produtores do Brasil. Ele também vai estar com a gente, né? Produzindo aí no filme Tiradentes uma trilha sonora da pesada pra gente, se Deus quiser. E estamos aqui hoje terminando essa live com o comendador Cláudio Lopes, o maior pesquisador das Minas Gerais, da história do Brasil. Ele que é do Priorado dos Inconfidentes, sabe tudo e mais um pouco, um dos maiores pesquisadores que estão nos ajudando agora também, né? Nessa nova fase do filme, na fase do roteiro, que já vai ser começada a gravar agora em 2023, com apoio da CSN, muita gente agora também querendo participar desse processo de patrocínio, e a gente fica feliz. Obrigado, comendador Glaston, obrigado a todos vocês que participaram dessa maravilhosa aula de história sobre a Confidência Mineira, sobre Tiradentes. Obrigado a Rosemir, obrigado a Ender, obrigado ao Guilherme G, obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Uma boa noite, um beijo no coração, e a live vai ficar gravada.